Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que respondo aqui as várias questões dos amigos. Ok? Vamos começar então. Primeira questão de hoje. Hum, Marcelo, qual a sua opinião sobre a ideia de que o suicida ficará vagando ou sofrendo até o dia em que ele de fato estava destinado a morrer? Acho que tem uma aqui que é parecida com isso. Tem outra que é do mesmo tipo, né? Existe alguma linha do Vedanta que diga que o suicida sofrerá na outra vida? Bom, essas são questões um pouco diferentes. Existem muitas interpretações a respeito do porvir, né? O que vai acontecer conosco assim que morremos, e claro que vai variar nisso também a ideia a respeito de quem somos nós, né? Então, as perspectivas assim mais dualistas, né? De religiões, por exemplo, como o cristianismo e o islã, que compreendem, né, que o indivíduo, né, o fulano, o ciclano, o beltrano, representam, de certa maneira, a persona eterna, não é? Então, o que você fez ali naqueles 34 anos de vida, 68 anos, 75 anos de vida, representam, né, uma marca para toda a eternidade e que nunca existiu nada antes daquilo, né? Elas então vão caracterizar assim muito fortemente que os aspectos da vida vão ter uma impressão muito, né, concreta assim na existência pós-morte e para toda a eternidade. Essas explanações elas são diferentes então daquelas teologias, filosofias, abordagens que vão tratar deste indivíduo aqui, do Marcelo, do Ciclano, da Beltrana, do Fulano, como apenas circunstanciais personagens em que o nosso ser atua, pelo qual o nosso ser experiencia coisas, mas que na verdade não somos nós. Então é diferente, né? Porque aí o peso de uma única vida, os seus 30 e poucos anos, 60 e poucos anos, 70 e poucos anos, precisam ser contados também com toda uma série de experiências anteriores e posteriores. Então, essas outras filosofias de tendência mais não dualista, de tendência mais que vão apontar para o aspecto, por exemplo, da pluralidade de vidas, né, reencarnações, renascimentos, elas não vão gravar as coisas de modo tão simplificador assim, não é? Eu vou ser punido porque eu cometi suicídio e por isso vou vagar até o dia da minha morte. Não, não existe tal apontamento de modo uniforme. Você pode encontrar isso aqui e ali em explicações a respeito de como as coisas se dão karmicamente, ou seja, a lei do karma, né? A lei de ação e reação, que muitas ou até mesmo todas dessas filosofias, né, que falam de muitas vidas, vão tratar com suas variantes de entendimento, vão poder dizer assim, não, existe um tempo de vida e você vai ter que viver aquilo. Só que isso já é por si só falho, porque se existisse um tempo de vida tão férreo assim a ponto de ter de ser vivido, o que aconteceria é que você não morreria quando você se tentou se suicidar. O que outras perspectivas vão dizer é que o tempo que você morreu, seja lá como for, era o tempo que você tinha que morrer. Então, se você desejou se matar, mas não era a hora, que vai acontecer que você não vai conseguir morrer. Se você morreu é porque já era a hora. Mas como é possível então? Então aquele sujeito estava fadado ao suicídio? Não, de repente ele estava fadado a morrer naquela circunstância por uma outra circunstância qualquer. Ia cair um Boeing na cabeça dele, não é? É preciso entender, essas coisas são de um caráter tão subjetivo, tão impalpável, que debruçar-se muito vigorosamente, né? Muito entusiasmo sobre essas coisas, não é das mais hábeis atitudes, né?
Então, o ponto é, se você compreende a vida de um ponto de vista espiritual, não há o que escapar. É claro que nós vamos fazer escolhas que sejam menos dolorosas. Mas o ponto é que o trabalho todo da vida espiritual é entender que nós não somos isso. Então, assim, por melhor que você seja, por mais prudente que você seja, por mais saudável que você seja, que se esforce em viver uma vida prudente, cedo ou tarde você vai estar no leito de morte, vivendo os últimos instantes de uma vida quase sempre com sofrimento. Por quê? Porque essa nossa configuração aqui não foi feita para durar para sempre e acaba com decrepitude mesmo. É assim. Então o que acontece? Se a gente entende isso, o caminho, por exemplo, do Buda foi entender por qual razão isso acontece. Por qual razão nós somos submetidos a essa existência que é fadada ao sofrimento. É isso que é fadada ao sofrimento. Não é que nós não tenhamos prazeres, não é que nós não tenhamos alegria. Nós temos alegrias, prazeres, vitórias, contentamentos. Existem coisas maravilhosas nessa experiência. Só que ela acaba. E ela acaba com dor quase que sempre. Então, o caminho do Buda foi entender que o sofrimento estava condicionado aos nossos desejos. Então, uma das razões de nós deixarmos de sofrer, ou seja, deixarmos de ser esses seres que nascem, crescem e morrem, era deixar de desejar a existência. E nisso, em algum momento, alcançaríamos a libertação desse ciclo de renascimentos. Essa é a perspectiva clássica do budismo, não é? A perspectiva de moksha no hinduísmo vai tratar de algo parecido também. Nós estamos presos a esse universo de formas e nomes por causa de um apego que temos. Não é? E aí nós vamos construindo, né, circunstâncias definidoras do nosso ego, e os nossos personagens vivificadores do ego vão vivendo circunstâncias mais agradáveis, menos agradáveis, mas sempre presos. Então, se nós queremos transcender isso, devemos buscar o quê? Aquilo que está além da forma, aquilo que está além, né, dessas coisas, dos desejos. Então, na medida que refinamos os nossos interesses, passamos a desejar coisas mais espirituais e aí, em um dado momento, nos libertamos. A respeito do suicídio, muito do que tem nas religiões a respeito disso são orientações do ponto de vista legislativo, para que as pessoas vivam uma vida mais moral, mais correta. Então você diz, né, tal coisa, fulano vai sofrer, não é, penas se ele transgredir leis aqui. Isso tem um certo alcance para pessoas mais sugestionáveis por esse tipo de coisa, pessoas mais apegadas à ideia de não sofrer mesmo, não é? Em certa medida podemos dizer, né? Esse estar no inferno, esse renascer, sofrer, pode ter lá a sua verdade, só não devemos levar isso tão ao pé da letra, tão estritamente assim, não é? Até porque existe uma pluralidade incrível, né, de teologias sobre isso. De um ponto de vista vedântico, o que podemos dizer é que tudo que fazemos tem consequências. Então, se nós, por exemplo, estamos destinados a uma determinada coisa, nós vamos viver aquilo. O que nós podemos fazer é como viver aquela experiência. E aí nós temos escolha. Okay? Outra questão. Eu vou considerar essa aqui como uma questão só, mas são duas, né? Marcelo, é possível fazer a exegese do Éden e do filho pródigo como uma coisa só? A queda seria sair da casa do pai? Bom, eu não vou dizer que isso seja uma invenção minha, mas é uma das coisas que eu digo constantemente. Eu não lembro de ter ouvido alguém falar disso, mas para mim isso é muito claro, não é? Evidentemente, evidentemente que sim. Que a parábola do filho pródigo, que está presente no Evangelho, a qual Jesus fala daquele rapaz que era filho de um homem, provavelmente rico. E aquele jovem, então, pede ao pai uma herança antecipada. Herança se dá, né? Quando o pai morre, né? O pai não morreu, mas ele pede o direito da sua herança e diz: eu quero viver longe da sua casa, quero viver no mundo, quero gozar os prazeres da minha herança.
afastado de você. E o pai permite, sem brigar, sem nada, apenas dá o que o filho pede. E o filho vai viver a vida no mundo, vive todos os prazeres possíveis que o dinheiro e o poder podem dar, mas em algum momento o dinheiro e o poder acaba quando acaba o dinheiro, e ele passa a viver uma vida pobre no mundo, ter dificuldades, e aí começa a pensar que na casa do pai, mesmo aqueles funcionários mais humildes viviam uma vida de gozo, de felicidade, e ele pensa então em voltar para a casa do pai, só que sabe que ele transgrediu uma relação com o pai, que ele não pode mais reclamar os seus direitos de filho, mas que ele vai pedir ao pai o lugar de um empregado. E o pai, quando o vê que o filho está se aproximando, o pai o acompanhava da janela a possível volta do filho há muito tempo, desde que o filho foi embora. E aí ele vai lá e se antecipa ao caminho do filho e não deixa o filho falar a sua proposição de querer ser empregado e diz: Não, eu sempre esperei você, você é meu filho, você nunca perdeu essa condição, você vai voltar como um príncipe que é, o filho que é, o herdeiro que é. A moral dessa história é totalmente diferente daquela pregada pelo Gênesis a respeito da reação de Deus com Adão e Eva. Adão e Eva são criaturas de Deus que vivem no gozo, no fausto de um jardim de Deus, na qual convivem com Deus que esporadicamente passa por ali. E aí acontece que Deus recomenda a eles não comer de um determinado fruto, de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva então desobedecem, e aí Deus os pune, os afastando do jardim, ainda que saiba que eles eram tolos, que eles eram, de certa maneira, não pensaram bem, não meditaram bem, que estavam arrependidos, e que de certa maneira foram influenciados, né, sugestionados, mas a reação é completamente outra, de completa inflexibilidade e de lançá-los na distância do amor. Então nós vemos a completa diferença. Isso significa alguma coisa? Claro. É claro que isso é uma modificação de interpretação da ideia de ver Deus. Como os judeus antigos compreendiam Deus? Como aquele Deus do Éden. Inflexível, implacável, que determinou uma coisa: se você falhou, ele vai te ver eternamente como um desgraçado, um destituído de graça. Qual é a posição do Deus de Jesus? É aquele que dá tudo, olha as atitudes de desamor e de desafeição do homem para com Deus com misericórdia, e quando há um mínimo arrependimento, ele dá tudo. Veja a diferença total. Então isso é uma abordagem, é uma releitura e uma interpretação que faz com que o homem entenda: você não perde a sua natureza divina, por mais que você queira chafurdar no mundo dos sentidos, mundo sensorial, das formas e dos nomes. Você não perde essa condição. Não sei se vocês ouvem agora aqui um pequeno rosnadinho e pequenas tentativas de latido. É a nossa querida Malane que está aqui comigo novamente, naqueles dias, né, em que ela está enchendo o saco, até porque o vizinho está aqui fazendo coisas na porta dele e ela está aqui querendo latir, né? Eu estou aqui segurando ela. Muito bem, voltando à questão aqui do Éden. Então, qual é a questão? Na perspectiva do Jardim do Éden, a natureza humana foi modificada pelo pecado de Adão, pelo erro de Adão. Na perspectiva do filho pródigo, a natureza do filho não foi modificada por ele ter abdicado da condição de filho. Ele, lá na sua ignorância, abdicou da condição de filho. Eu não quero mais, eu peguei a herança, você é outra pessoa, eu sou outra, meu destino agora é independente. Só que o pai falou: não, é meu filho. Estou dando só para ele um dinheiro que ele quer. Mas quando ele quiser voltar, ele será meu filho. Então isso significa o quê? Significa que a nossa natureza é divina e que nós podemos estar obscurecidos dela, presos a essas formas, a esses nomes, a esse fulano, ciclano, beltrano, Marcelo, João, Aline, Natália, Pedro, Flávio, Alessandra, esses nossos nomes. Nós estamos presos aqui, não lembramos mais da casa do Pai, acreditamos que os nossos grandes dramas e dilemas são tudo, que a nossa vidinha de 70 anos é a eternidade e que as coisas desse mundo são as mais importantes, quando na verdade
tudo isso é apenas um bordejo que estamos dando para voltar para a casa do Pai, quando assim cansarmos do mundo. Então, quando aquele homem passa a ser pobre, passa a querer voltar para a casa do Pai, ele lembra de sua natureza. Ele ainda não tem amor, mas ele já tem uma percepção de que, não, eu não sou isso. Quando nós começamos a pensar nisso em relação ao mundo, tá bom, consegui uma promoção, comprei um apartamento, viajei para Paris e Londres, tive filhos, me casei, escalei uma montanha. Tá bom, e agora? Quando a gente, mesmo nas alegrias da vida, mesmo nos gozos, mesmo nas conquistas, a gente percebe um certo cansaço, não um cansaço físico, mas uma ideia de que não é isso. A gente começa a lembrar da casa do Pai. E aí começa uma trajetória de volta. Quando a gente se torna verdadeiramente espiritual, a gente fala assim, eu não mereço, não é? A graça espiritual, eu não mereço aquele lugar na casa do Pai. É uma humildade que vem junto com uma perspectiva superior. Aí vem a percepção de Deus e diz, não. Nós somos da mesma natureza. Não é? É essa leitura que eu faço, sem dúvida nenhuma. É possível se fazer. As igrejas fazem essa leitura? Não. Infelizmente não. Vamos ver. Outra questão. Uma questão aqui do ecologismo. O rapaz desenvolve aqui uma consideração um pouco longa. Eu vou ler. O ecologismo tem um ranço conservador. Realmente é uma ideologia que pensa na qualidade de vida humana. Mas de quais segmentos humanos? Quando jovens europeus falam que os líderes mundiais precisam proteger as gerações futuras, é bastante virtuoso. Uma pena que isso não alcance todas as pessoas do mundo. De fato, os pobres. Para esses não existe preocupação mundial em proteger as futuras gerações. E isso é constatável quando olhamos para a história, para aqueles que alcançaram um patamar de qualidade de vida às custas do meio ambiente e que possuem meios de proteção intelectual, são na realidade os sujeitos que precisam ser protegidos. São esses que se preocupam em manter a própria qualidade de vida que está ameaçada. O pobre continua na mesma situação. Sua mazela piora ou ameniza com o tempo, mas o ser humano fica como um sujeito secundário, pois é preciso proteger o mundo para que possamos viver nele. Bom, é uma perspectiva de dizer que a grande grita ecológica é coisa de gente europeia, de gente das grandes cidades cosmopolitas americanas, e que estão tratando então de falar a respeito do seu próprio consumo, do seu próprio bem-estar, e que essas questões não chegam, por exemplo, aos povos mais pobres do mundo, que não querem nem saber de ecologia porque falta a eles o pão, falta a eles tudo. Bom, é provável, né, em que em sociedades mais educadas, mais escolarizadas, mais urbanizadas, e que já tenham percebido mesmo a maior deteriorização do próprio meio ambiente nos seus próprios países ao longo do tempo, existe uma maior consciência da gravidade do problema ecológico. Em que em outros lugares do mundo, onde questões muito básicas ainda não foram resolvidas, essas questões podem estar mais adormecidas. Mas aqui nós estamos falando a respeito de como se desenvolve a consciência e percepção das coisas. Todo mundo deveria ser sensível às questões da ecologia, porque é sobre a vida no mundo em que vivemos. Então, é certo que os mais pobres são os mais agredidos, os mais afetados pela deteriorização do mundo. Quando escasseiam os alimentos, quando falta recursos, aqueles que têm menos recursos acabam sofrendo mais. É sempre assim. Porque aqueles que têm mais educação, que têm mais tecnologia, que têm mais acesso às coisas, acabam criando soluções para eles ali. Então, assim, a busca do mundo é uma busca comum de todo mundo. Todos nós precisamos encontrar soluções. Que essas ideias a respeito de soluções estejam circulando mais em sociedades mais urbanizadas, escolarizadas, é natural que seja assim. E onde existe também uma menor pressão sobre coisas essenciais. É natural que seja assim, não é? Infelizmente mesmo existe essa grande desigualdade no mundo inteiro, não é? E todos nós precisamos encontrar soluções
para que o progresso material da humanidade seja sustentável, não é? Então, evidentemente, né, que nós olhamos para as coisas e todo mundo gosta de ter as coisas, né, os bens de consumo e tudo mais, mas nós precisamos fazer com que isso seja possível, não é? Então, a inteligência do homem deve trabalhar no sentido de criarmos soluções para isso, não é? Não é que tenhamos que ser todos nós Amish. Vamos viver sem eletricidade, vamos viver lavrando a terra, né? Todos seremos lavradores e vamos usar, né? Não vamos ter nenhuma tecnologia, porque isso vai preservar o planeta. Se todo mundo fosse como os Amish, o mundo estaria ecologicamente muito melhor. É, certamente. Mas nós, seres humanos, não conseguimos parar. Nós pensamos mais do que simplesmente comer, beber, dormir e morrer. E daí vem as muitas transformações e muitas invenções e muitas coisas. O que nós precisamos fazer é converger essas muitas invenções e inovações de um modo que elas sejam sustentáveis. Então, não é uma coisa ou outra. Ou nós somos primitivos e ecológicos, ou nós somos avançados tecnologicamente e destruímos o planeta. Não é o filme All-E, né, da Disney, né, que a humanidade chegou a um nível tal de evolução tecnológica que necessariamente ela tem que destruir o planeta. Não. Precisa encontrar um caminho alternativo. Ok? A viagem mística de Maomé pode ser comparada com o evento da transfiguração de Jesus? Bom, a viagem mística de Maomé foi algo da vida interior de Maomé, não é? Supostamente, então, ele está sendo registrado, é um acontecimento que ocorreu com ele de um ponto de vista espiritual, como um samadhi, como um êxtase, não é? Não algo que aconteceu com ele do ponto de vista material. Nesse sentido, é diferente da transfiguração, do registro da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, na qual o que acontece é que aqueles discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, estavam com ele, perceberam em Jesus uma luminosidade, uma transfiguração da sua face, que é registrada de maneira distinta nos evangelhos sinóticos, ok? Alguns falam aquilo como uma coisa mais compreensível do ponto de vista racional, né? Viram nele uma grande iluminação da face, no sentido de uma mudança de fisionomia. Outros falam de uma refulgência. Enfim, ao longo do tempo da história, muitos relatos aconteceram assim com outras personalidades espirituais, em que as pessoas viram aqueles seres como transformados de tal modo, transfigurados de muitas maneiras. Mas o ponto é que aquilo aconteceu como uma percepção de pessoas a respeito de Jesus. Enquanto a viagem de Maomé é uma coisa que aconteceu dentro dele. Então, nesse sentido, a viagem mística de Maomé, para mim, se assemelha mais a aquele evento na vida de Paulo, em que São Paulo relata, né? Não, ele não quer dizer que é ele. Então ele diz: aconteceu com alguém há tantos anos atrás, não sei se no corpo ou fora do corpo. Ou seja, está falando de uma experiência mística, transformadora. E eu acho que é da mesma natureza aqui. Um samadhi, um êxtase. Né? Eu acho que é disso que se trata. Bom, aqui é uma questão de um rapaz. Na minha família, todos são muito afastados uns dos outros. Eu só tenho contato com meu pai e com a minha mãe, que já são muito idosos. Meus pais e minhas irmãs não têm contato com os outros. Eu sempre tive muitos problemas com a minha mãe, muita mágoa e sofri de depressão por anos. Acontece que meus amigos espíritas, com toda boa vontade em me ajudar, talvez sem muito bom senso, me explicavam que a minha situação familiar é porque inimigos de outras vidas encarnam na mesma família e vão continuar reencarnando juntos até que se amem e que um resgate um ao outro para que todos sigam para sempre para mundos superiores ou para uma terra regenerada. Atualmente,
resgatando meus estudos da filosofia indiana, vejo que isso não faz sentido. E pior, essa questão dos espíritas consolarem pessoas depressivas com famílias problemáticas, dizendo que isso ocorre porque sua mãe, seu pai, seu irmão são inimigos de outras vidas, gerou doenças e dor em mim durante anos, alimentando minha depressão. Eu ainda tento me livrar disso, que ficou impregnado em meu inconsciente, me adoecendo. Como eu disse, meus estudos sobre filosofia indiana ainda não estão avançados. E esta ideia espírita, por mais lógica que a lógica me diga que está errada, ainda está impregnada em meu inconsciente, de que minha família e eu somos inimigos de outras vidas. Eu sou que atormentado com isso que cresceu sendo doutrinado como um conceito de inferno. Essas ideias atormentam e adoecem de verdade. Muito bem. Muito interessante esse registro, né? De fato existe isso, né? Como eu já disse aqui em outras oportunidades, o espiritismo de Allan Kardec, né, que chamam de kardecismo, e é disso aqui que ela está falando, é... ele é muito diferente de outras doutrinas que ensinam reencarnação, renascimentos e lei do karma. Porque o espiritismo, ele tem essa coisa de evolução do espírito, que nenhuma das outras doutrinas, filosofias e religiões que ensinam reencarnação, lei do karma, renascimentos ensinam. Nenhuma das outras filosofias diz que os espíritos estão evoluindo para coisa alguma. Não. Então o espiritismo junta essas coisas, né? Essas ideias assim, cientificistas ali do finalzinho do século XIX, com conceitos cristãos, com ideias reencarnacionistas. Né? É um pouco disso, uma maçaroca de conceitos, né? E acaba construindo essas coisas, né? E aí essas explicações vêm assim, né? Você tem problemas com a sua família, é porque são problemas de outras vidas que precisam ser resolvidos ali. Que cria essa combinação, né, de uma evolução em conjunto, evolução em grupo, né? Kardec acreditava muito nessas coisas. Ele acreditava, por exemplo, que existiam raças inferiores, né? Os negros, os indígenas, os asiáticos, eles são corpos feitos para espíritos inferiores evoluírem ali, aprendendo com quem? Com os espíritos superiores encarnados nos brancos, sobretudo os franceses, né? Esse é o pano de fundo, né, das coisas que Kardec ensinava, dizendo que eram os espíritos superiores que estavam ensinando para ele. Então, assim, claro que isso não faz nenhum sentido, né? Do ponto de vista dessa, ela falava, né? Filosofias indianas, Vedanta e outras. Nós não estamos evoluindo. A nossa verdadeira natureza é pura, perfeita, imaculada. O problema é que nós estamos vinculados, nós aqui, enquanto ego, enquanto esse personagem, presos a um reflexo do espelho. Né? Eu estou olhando para o espelho, eu sou o sujeito, o espelho é um objeto ali. Né? Se eu olho para o meu reflexo no espelho e digo, ali está o meu rosto, isso é uma forma de dizer. Né? Eu sei que ali não está meu rosto está aqui, ali está um reflexo. Vamos dizer então que magicamente aquele reflexo ouviu eu falar assim, meu rosto está ali, e entendesse que ele é um ser à parte, e ele se destacasse do espelho, okay? Um realismo fantástico aqui, e passasse a viver uma vida à parte. É isso que o ego é. O ego é esse reflexo. E ele vive, então, circunstâncias que não são as circunstâncias do verdadeiro ser. Então, nós aqui vivemos circunstâncias do ego. Quais são as circunstâncias do ego? Nascer, crescer, desenvolver-se, relacionar-se. Não é? Nisso a gente goza, nisso a gente sofre, nisso a gente disputa, a gente ganha, a gente perde. E é esse tipo de coisa que nós estamos presos. As relações que vamos tendo, elas têm também suas relações de causalidade, sem dúvida nenhuma, né? As coisas que eu faço vão ter consequências. Mas isso não significa dizer que nós estejamos todos juntos numa equipe que vai sofrer circunstâncias e consequências. Não. De certa maneira, é certo dizer assim, né, que todos nós que estamos aqui já cumprimos papéis diferentes em relação uns aos outros. Já fomos pai, mãe, filho, esposa, esposo, homem, mulher, amigo, inimigo de todos. Mas isso não tem a ver com esse conjunto de pessoas juntas.
tem a ver com a identificação que temos com esse conjunto corpo e mente. Então, se você tem um problema com a sua família, você tem que tentar resolver os problemas com a sua família do ponto de vista desta vida aqui. Não do ponto de vista de outras vidas. Ah, tá. Então aquela coisa, né? A mãe, o filho dela foi o assassino dela em outra vida. Então aquele nascimento é para que ela aprenda a amar. Não, não tem que aprender a amar coisíssima nenhuma, não. Ela tem que amar objetivamente todas as pessoas. Porque de um ponto de vista maior, todas as pessoas são ela mesma. De um ponto de vista maior, todo mundo é um só. Então é desse ponto de vista. E de um ponto de vista prático, a nossa sociedade caminha melhor se todos nós nos damos bem. Então é esse tipo de coisa, né, que é diferente desta pequena mitologia que a filosofia do espiritismo produziu. Então, assim, como nós vemos aqui, isso provoca males. Como toda coisa capenga provoca males, né? Então o mal aqui é você querer entender as coisas de um modo distante da realidade objetiva, né? Então, assim, eu vou justificar uma atitude ruim de alguém porque aquele ali foi alguém que eu prejudiquei numa outra vida. Então ele agora tá me dando troco. Não! Aqui nessa vida, eu, Marcelo, não tenho compromisso nenhum com nada que eu tenha feito em outras vidas. Ah, então na outra vida eu não paguei a conta do açougue, agora o açougueiro vai me cobrar? Não, açougueiro, você se vira lá. Acabou, passou já. Trocou o episódio. Nesse episódio aqui eu não tenho dívida com você. Então a gente não pode pensar assim. Não é? Então, uma coisa é você compreender que muitas vezes nós vemos assim, né? Fulano nasce com um talento extraordinário. Às vezes nem fez muito, né? Mas tem um talento para música, tem um talento para as artes. Um outro sujeito ali é muito esforçado, mas tem muita dificuldade. Nós podemos entender que essas disparidades talvez tenham a ver com algo da nossa bagagem. Mas aqui, nesta vida objetiva, nós temos que dar tratos à bola aqui, agora. E não ficar pensando nisso. O que eu fui na vida passada? Será que eu. Não. Viva aqui, moralmente, concretamente aqui, identificando-se sempre com o seu verdadeiro eu. Não é isso que nasce, cresce e morre. Não é? E isso é assim com todos os outros. Não é? Então, essa é a maneira. Então, esses conceitos são errados, eles precisam ser superados. E, com toda certeza, um aprofundamento, por exemplo, da perspectiva do Vedanta vai ajudar a corrigir muito dos equívocos transmitidos por essas concepções do Espiritismo. Ok? Bom, meus amigos, eu acho que por hoje está bom. Eu me alonguei um pouquinho aqui nas considerações. As perguntas também foram desenvolvidas de modo mais longo. Uma próxima oportunidade continuamos aqui. Tem muitas questões ainda dos amigos. Tá bom? Um grande abraço a todos. No amor de Cristo. Despedidas aqui da nossa querida Malane. Ficou silenciosa aqui a duras penas.